Então, bom dia. Estamos iniciando a nossa aula de logaritmo. Então, definição de logaritmo de um número. E tem aqui que, dados os números reais positivos A e B, com A diferente de 1, se B for igual a A elevado a C, então o expoente C chama-se logaritmo de base, então, logaritmo de B na base A. Podemos representar essa definição em símbolos. Log, né? LOG, a gente vai falar que é o nosso logaritmo. B é a nossa base. Perdão. B é o nosso logaritmo. O Azinho é a nossa base. B logaritmando. E o resultado é o logaritmo. Essa setinha, ela indica C e somente C. É uma biimplicação. Isso acontece, o logaritmo acontece quando eu tenho uma equação exponencial do tipo a elevado a c igual a b, onde a e b são positivos e a é diferente de 1. A gente vai falar por que esse a tem que ser diferente de 1, tá bom? Aqui eu tenho um quadro de equivalência, quer dizer, o logaritmo equivale à forma exponencial. Então, cada uma dessas formas são equivalentes. Antes da gente falar propriamente deles, que é mais fácil falar através de números, né, do que ficar explicando só as letras. Então, aqui tem a forma do logaritmo, C logaritmo, que é o resultado. A é a base do logaritmo, é esse número que vai aparecer aqui embaixo, que ele tem que ser diferente de 1, né? Tem que ser positivo. E o logaritmando é o meu B aqui. Na equação exponencial, então, na forma exponencial, a base de uma potência C, né, que é o expoente, e eu tenho um resultado B, que é a minha potência. Então, eu sempre vou ter que fazer a conversão de uma forma logarítmica para uma forma exponencial para resolução, tá bem? Tem algumas condições de existência. Então, qual é essa condição? Logaritmo de n na base A existe quando, e somente quando, né, que é essa implicação que a gente fala, o n for positivo, tá? Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Aqui implica que ele tem que ser positivo. N maior que zero indica um valor positivo, tá? Lembrem-se disso. Então, eu só consigo calcular logaritmo de um valor positivo. O A, que é a minha base, né? Vamos lá. A, que é a minha base, ela também tem que ser positiva e diferente de 1. Senão, eu não consigo escrever o logaritmo de um número. Veja que, de acordo com as restrições impostas, não são definidos, por exemplo, log de 3, perdão, log de menos 81 na base 3, não dá para fazer. Log de 0 na base 10. Log de 3 na base 0. Log de 8 na base menos 2. E log de 6 na base 1. E a gente explica nos exemplos depois. Uma outra coisa que é importante aqui como observação é que quando a base logaritmo for 10, nós podemos omiti-la. Quer dizer, eu não tenho necessidade de escrever base 10 aqui. Então, é log de 2 na base 10. Mas eu não preciso escrever o 10 aqui, tá ok? Então, todos os logaritmos que não aparecem em base, isso quer dizer que a base é 10. Ó, logaritmos decimais ou de Bright. Por exemplo, o logaritmo de 100 é 10 ao quadrado.
Então, o logaritmo de 10 ao quadrado é 2. A gente já vai estudar isso já já. Tem lá os exemplos que vocês encontram nos livros. E em cima dos exemplos, eu vou explicar para vocês aqui como, então, calcular. Vamos pegar o exemplo, que é o primeiro exemplo A. Como resolver, então, o logaritmo simples? Eu tenho um logaritmo de 81 na base 3. E ele me diz que o resultado é 4. Mas como eu sei que é 4? Como eu vou descobrir isso? Então, vamos apagar aqui. Apagar o 4 aqui. E vou trocar esse 4 por um x. Porque seria o valor que eu quero descobrir. Só trocar o tamanho da linha. Então, logaritmo de 81 na base 3 é quanto? Então, eu sempre vou fazer esse esquema, ó. 3 elevado a x é igual a 81. Eu vou escrever uma equação exponencial. Eu vou voltar aqui, fazer um recorte para vocês. Esse pedacinho aqui, ó. Tentar ilustrar de uma maneira melhor. Olha só, logaritmo de uma base, perdão, logaritmo de B na base A tem que ser C. Então, a base, ela é aqui, ó, meu A, e aqui é o meu 3. Então, vou escrever ele como 3 agora. Então, a base é 3, vai ser elevado a C. Quem é o C no logaritmo? O resultado. Então, 3 elevado a x é igual a quem? Ao B. Quem é o B aqui? O logaritmando. No nosso caso, 81. Então, você vai sempre seguir essa regra. Você vai pegar o logaritmo e vai converter ele no expoente, perdão, numa equação exponencial. Aqui a gente já aprendeu a resolver. Tem as aulas de equação exponencial, estão lá no canal, se você quiser relembrar, tem lá as explicações. 3 elevado a x é igual a 81. O que você faz com 81? Você vai fatorar o 81, lembra? Fatora o 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, eu sei que 81 é a mesma coisa que 3 à quarta. Se os expoentes são iguais, perdão, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Portanto, o meu x vale 4. Se o meu x vale 4, 4 é o valor do meu logaritmo, né? O que eu estou procurando. 3, logaritmo de 81 na base 3 é quanto? 3 elevado a x é igual a 81, então meu x é 4. Muito bem. Esse é um exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui. Segundo exemplo. Vou cortar ele que não copiou. Aqui. O B. Qual é a condição de existência? Vou voltar lá. A base, ela tem que ser positiva, né? Tem que ser maior que 0, e não pode ser o 1. Então, quando eu pego aqui a base meio, meio é um número positivo. E não é 1. Então, eu posso usar. A outra condição, vamos voltar lá de novo, é que o meu n seja positivo. Ok? Meu n é positivo. Meu n é positivo.
esse resultado vai dar menos 5. Aqui já tem resposta, mas vamos tentar descobrir se realmente vai dar isso. Obviamente que vai dar, né? A gente já sabe. Então, eu sei que logaritmando tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1. Mas o logaritmo, nada impede que ele seja positivo ou negativo, ok? Então, aqui a gente vai usar a mesma técnica, ó. Base elevado ao logaritmo e o resultado é o logaritmando. Vai ficar meio elevado a x. Isso dá 32. Mesmo processo. Eu tenho que fazer eles ficarem com a mesma base. Ou eu faço meio virar 2 e faço 32 virar 2, ou faço 32 virar meio. Vamos deixar esse lado aqui por enquanto, vamos fazer só o outro lado. Meio elevado a x é igual a 32. 32 é base 2, então é 2, 4, 8, 16, 32. 32 é 2 à quinta. Então, vamos lá. Já estou chegando perto. Agora, ou eu inverto um meio, ou eu inverto 2. Lembrando que toda vez que eu inverto uma fração, eu troco o sinal do expoente. Então, vamos trocar aqui. 2 elevado a menos x. Isso dá 2 elevado à quinta. Também posso escrever isso com menos x igual a 5. Bases iguais, expoentes iguais. Como eu quero x, troco o sinal dos dois. Então, vou encontrar que x é igual a menos 5. Ok? Que é a resposta que a gente já tinha anteriormente. A gente só queria chegar nela. Tudo bem? Bom. Então, eu tenho que fazer, na realidade, o logaritmo virar um expoente, uma equação exponencial, e depois trabalhar com o expoente para encontrar qual é. Tá bem? Vamos pegar aqui agora esse com raiz. O que a gente vai fazer nada mais é do que aplicações de técnicas de potenciação, né? Vocês lembrarem. Bom, eu sei que esse resultado vai dar 2, mas vamos calcular ele agora. Né? Vamos colocar aqui um x. Pode ser qualquer letra, tá? Então, vamos lá no processo. Base elevado a x, que é igual a 5, que é o logaritmando. Vai ficar raiz de 5 elevado a x. Isso é igual a 5. Bom, eu preciso fazer essa raiz de 5 virar uma base 5. Então, se a gente lembrar, toda raiz eu posso escrevê-la como um expoente fracionário. Então, no nosso caso, como uma raiz quadrada elevado a meio. E tudo isso elevado a x. E isso é igual a 5. Como é potência de potência, eu sei que isso multiplica. Então, isso aqui vai ficar x sobre 2. E aqui vai ficar 5. Quando não tem nada do expoente, é 1. Então, portanto, mesma base, expoentes iguais. O 2 está dividindo, vai multiplicando, então meu x vai valer 2. Lembrando que eu consigo sempre fazer a verificação. Se você substituir o x, você consegue calcular, tá bem? No nosso último caso aqui, vou selecionar ele.
Esse é um caso que a gente vai falar de consequências depois no outro vídeo, e ele é importante eu entender, porque sempre que eu tenho um zero como resultado de um logaritmo, eu tenho que ter um pensamento aí bem simplesinho, bem tranquilo. Deixa eu refazer aqui que eu fiz besteira. Na verdade, eu tenho que trocar o zero por x, né? Não, que é zero. Na verdade, a gente vai descobrir que vai ter uma consequência aqui. Então, vai ficar com 8 elevado a x é igual a 1. Então, toda vez que eu quiser calcular 1 no logaritmando, o resultado vai ser zero, não importa a base. Por quê? 8 elevado a x, para ser mesma base, eu preciso colocar a base 8 aqui e elevar a zero. Então, se fosse 5, seria 5 elevado a zero. Se fosse 1.000, seria 1.000 elevado a zero. Então, o que eu tenho é que toda vez que eu vou calcular o logaritmo, calcular no logaritmo 1 logaritmando 1, eu sei que o resultado do logaritmo vai ser zero. Então, eu não precisaria nem ficar fazendo continha. Então, eu sei que x para mim aqui é zero. Ok? Então, a gente viu agora qual é a definição, que essa definição de logaritmo nada mais é do que uma consequência em relação à transformação da forma exponencial, que ela tem condição de existência, que o logaritmando tem que ser sempre positivo, e a base, além de positiva, tem que ser diferente de 1, né? Que quando não aparece a base, é uma base 10, né? A gente trabalha com logaritmo decimal. Aqui tem alguns exemplos que a gente resolveu, né, para chegar nos resultados. Aqui já tinha os resultados. Nós apenas trabalhamos a conversão do logaritmo numa equação exponencial, e aí trabalhar a resolução da equação exponencial, que já foi feito em outros vídeos anteriores. E tem um outro ponto que eu queria abordar com vocês nesse vídeo, que são as consequências. O que são essas consequências? São 5 consequências que eu posso trabalhar para fazer de uma maneira mais direta, sem ter que ficar fazendo conta. A primeira é essa do logaritmo 1, que a gente acabou de falar. Logaritmo de 1 na base A, e esse A que é um número positivo e diferente de 1, então qualquer que seja esse A, o resultado vai sempre dar zero. A gente acabou de fazer esse exemplo lá atrás, né? Mas vamos refazer um outro exemplo aqui, só para reforçar. Então, se eu fizer um logaritmo de 1 na base 7, quiser saber quanto vai dar, vou fazer aqui na frente, tá? Vai ficar 7 elevado a x, tem que dar 1. Lembra aí que eu acabei de fazer, ó. Vou mudar até de cor aqui. Você eleva esse igual a esse. Então, 7 elevado a x é igual a 1. Que expoente eu tenho que colocar no 7 para dar 1? A gente vai usar a ideia da mesma base. 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 0. Por quê? Porque 1 eu escrevo como qualquer base elevada a 0. E aí você tira que seu x vale 0. Então, esse é o tipo de exercício que você não vai precisar ficar resolvendo. Se você sabe a consequência de um logaritmando 1, você sempre sabe que o resultado vai ser 0. Um segundo exemplo, uma segunda consequência, então vou fazer um segundo exemplo. Quando o logaritmando e a base são iguais, todas as vezes que elas forem iguais,
o resultado vai ser 1. Ó, um logaritmo de 5 na base 5 é igual a x. Usando a mesma técnica, 5 elevado a x é igual a 5. Vai ficar 5 elevado a x é igual a 5. Quando não tem nada, expoente vale 1. Mesma base, mesmo expoente. Então, não importa qual base, qual logaritmando que você coloque aqui, esses valores sempre serão iguais. Logo, os expoentes serão iguais, então o resultado sempre será 1. Então, você não precisa ficar resolvendo esse tipo de exercício também. Um outro. Quando a base é igual à base do logaritmando. Entendam, aqui eu tenho um logaritmando e é uma potência. Vou fazer assim, ó. Logaritmo de 2 ao cubo na base 2. Isso é 4. Existe uma propriedade de potenciação que a gente vai ver numa próxima aula, tá? Mas agora eu vou usar só a técnica aqui para a gente fazer mesmo. Eu peguei um exemplo que dá certo, mas se você pegasse 5 como base aqui, também daria certo, vai. Mas essa é uma outra propriedade mais prática, tá bom? Então vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Então, portanto, x vale 3. Então, o que diz essa consequência? Que toda vez que a base for igual à base de uma potenciação no logaritmando, a resposta vai ser sempre o que está no expoente. É isso que ele está dizendo aqui, ó. É n, então a resposta vai ser n. Então, se aqui fosse 5, a resposta ia ser 5. Se aqui o número fosse 13, a resposta seria 13. A quarta consequência é uma questão de substituições para fazer a justificativa. Eu só vou escrever aqui, escrever o resultado, só para vocês visualizarem, tá? Mas eu não vou definir ela agora totalmente. Então, eu tenho um logaritmo de 2... Tá difícil escrever o 2. Vou colocar de 3 ao quadrado. Deixa eu mudar o exemplo, acho que vai ficar mais prático. Deixa eu pensar aqui no logaritmo de 3 na base 5. Se esse logaritmo for o expoente de uma mesma base, então entenda, eu tenho 5 e ele está elevado a esse logaritmo. A resposta para isso é 3. Então, se essa base e essa base são iguais, numa potenciação de logaritmo, o resultado já é o logaritmando direto. Aqui tem a justificativa por substituição. Eu estou mostrando numericamente para vocês. Se aqui for 7, aqui 7, a resposta continua sendo 3. Então, essas duas bases sendo iguais, o resultado é o que está aqui, de uma maneira bem direta. E por última consequência, eu tenho, se eu tiver o logaritmo de 2 na base 7 igual logaritmo de 2 na base 7, é muito óbvio isso, tá? Ele diz aqui, ó, se eu tiver o logaritmo de um número numa base e o logaritmo
na mesma base, isso quer dizer que os logaritmandos vão ser iguais. Isso é muito direto, né? Por quê? Óbvio, eu não vou ter, para eles serem iguais, os valores que estão aqui terão que ser iguais. O que eu poderia colocar é um 2 elevado a x aqui e um 2 aqui. Então, se os logaritmos têm bases iguais, isso quer dizer que os logaritmandos são iguais. Aí eu vou escrever aqui 2 elevado a x é igual a 2. Então, se eu tenho uma igualdade, o que está aqui e o que está aqui são iguais, com a mesma base, então os logaritmandos serão iguais. Os logaritmandos sendo iguais, eu consigo tirar que x vale 1. Então, nessas 5 consequências, eu tenho a consequência do zero, quando o logaritmando é 1. Quando base e logaritmando são iguais, o resultado do logaritmo é 1. Quando eu tenho base igual para logaritmo e base do logaritmando, a resposta é o expoente. Quando eu tenho base de uma potência elevada a um logaritmo de mesma base, a resposta também é logaritmando. E quando eu tenho igualdade de logaritmos, os seus logaritmandos serão iguais, né? Então, os logaritmandos, eles vão ser iguais. Aqui, tá? Próxima aula, videoaula, será sobre propriedades de logaritmo. E a gente volta numa próxima aula.